Olá, bem-vindo ao canal. Vamos a mais uma questão? Bom, olha só, a questão diz assim, ó. Determine a área do quadrado da figura abaixo. Então, tem essa figura aqui, né? Ele quer a área desse quadrado aqui, ó. Beleza? Então, a minha solução ficou da seguinte maneira. Eu pensei assim, ó. Aqui eu tô repetindo a figura, né? Eu vou identificar os vértices do quadrado, tá legal? Eu vou falar que esse vértice aqui, ó, é o vértice A. Esse vértice é o vértice B. E esse vértice é o vértice C. Aqui o vértice D. Aí esse ponto aqui, ó, é o ponto E, tá legal? E aqui é o ponto O, que é o centro da circunferência aqui, tá legal? Aí ele fala também que essa distância aqui vale 4 e essa distância aqui, que é o raio, né, vale 2,5, tá legal? Então, eu pensei assim, ó. Repare que o I, ó, esse segmento aqui que vai de O até I, é raio da circunferência. E tem comprimento de 2,5, como eu te falei, né? Esse comprimento aqui, ó, é o raio e ele tem comprimento de 2,5. Agora vamos ligar o ponto O ao ponto A. Então, desse ponto O, eu vou traçar uma reta aqui, ó, até o ponto A. Tá legal? Então, ficou assim, ó. Ficou da seguinte maneira. Aqui, ó, do ponto O até um ponto A. Aí, sabendo que o raio aqui vale 2,5, então essa distância aqui, ó, também vai valer 2,5, porque isso aqui também é raio, porque é do centro até esse ponto da circunferência. Então, do centro até esse ponto da circunferência é raio, então também vai valer 2,5, tá legal? Aí tem um teorema que diz o seguinte, ó. O raio com a reta tangente, repara que essa reta aqui, ó, ela é tangente à circunferência, né? É a reta que encosta em apenas um ponto à circunferência. Então, isso daqui, ó, é a reta tangente à circunferência. Então, o raio com a reta tangente à circunferência, eles são perpendiculares. Nesse ponto de concorrência aqui, ó, nesse ponto de encontro, vai formar um ângulo de 90. Então, formando esse ângulo de 90, esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo retângulo. Aí, como aqui está um ângulo 90, o lado oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa. Então, isso daqui é hipotenusa, isso daqui é cateto, tá legal? Então, nesse triângulo aqui, ó, oposto ao ângulo de 90, hipotenusa, isso daqui é cateto. Essa hipotenusa é o somatório de 2,5 com 4, tá legal? Então, essa hipotenusa vale 6,5. E esse cateto aqui, ó, ele vale 2,5, tá legal? Beleza? Aí, vamos lá. Então, a minha segunda ideia, eu pensei da seguinte maneira, eu botei assim, ó. Sabendo que AO, ó, A até O, é raio da circunferência e vale 2,5. Então, o segmento que vai de A até O é raio e vale 2,5. E que AD é tangente à circunferência. Então, o segmento aqui AD, ó, tangente à circunferência, que é a reta que intercepta em apenas um único ponto a circunferência. Então, isso daqui é tangente a essa circunferência. No ponto A, então essa reta é tangente à circunferência no ponto A. E que a reta tangente com o raio são perpendiculares. Então, essa reta tangente com esse raio, eles são perpendiculares. Aí, no ponto de concorrência, forma um ângulo de 90, tá legal? Aí, eu botei assim, ó. No ponto de tangência, podemos achar o lado AD no triângulo retângulo OAD, aplicando o teorema de Pitágoras, né? Então, olha só. Sabendo que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, e esse lado aqui é o lado desconhecido, né? Eu tenho esse lado aqui e tenho esse lado, sendo que esse lado aqui é desconhecido. Eu aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, eu consigo achar esse lado, que é lado desse quadrado. Achando o lado desse quadrado, a gente consegue achar a área. Concorda comigo? Então, vamos nessa, olha só. Então, pegando esse triângulo e destacando ele aqui, ó. Então, aqui, cateto. Aqui está o ângulo de 90, o lado oposto, hipotenusa, tá legal? Essa hipotenusa é 2,5 mais 4, né? Que é o somatório dessa parte com essa. Então, isso vai dar 6,5. Então, o teorema de Pitágoras diz o seguinte: hipotenusa ao quadrado, então vai ser esse pedaço ao quadrado, que é igual cateto ao quadrado, então é esse daqui ao quadrado,
mais o outro cateto ao quadrado. Então, esse cateto aqui é ao quadrado. Então, tá aqui, olha só. Segmento AD vale 6,5, então isso vai ficar 6,5 ao quadrado, que é igual. O segmento que vai de O até A ao quadrado, ele vale 2,5, então isso fica 2,5 ao quadrado, mais o lado que a gente quer achar, que é o AD ao quadrado, tá legal? Então 6,5 ao quadrado, isso vai dar 42,25, tudo bem? Igual, 2,5 ao quadrado, isso vai dar 6,25, mais AD ao quadrado. Vou pegar esse daqui, ó, tá positivo desse lado, ele passa para o outro lado como negativo. Então isso fica 42,25 menos 6,25, que é igual o segmento AD ao quadrado. Fazendo a diferença, isso vai dar 36. Então fica 36, que é igual a AD ao quadrado. Vou pegar esse 2 aqui, ó, esse expoente 2, ele vai passar para o outro lado como raiz quadrada, tá legal? Então fica o segmento AD, que é igual a raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 vale 6. Então o segmento AD é igual a 6. Então, esse comprimento aqui, ó, esse segmento AD vale 6. E 6 vai ser o lado desse quadrado, tá legal? Aí depois eu pensei assim, olha só. Terceira ideia. Sabendo que AD é igual a 6 e que AD é o lado do quadrado ABCD, né? Podemos achar a área do quadrado ABCD, tá legal? Então aqui, ó, no desenho. Sabendo que esse comprimento vale 6 e esse comprimento é lado do quadrado ABCD, então a gente pode achar a área desse quadrado. Aí lembrando que a fórmula da área do quadrado, né, é lado ao quadrado. Então isso vai ficar AD ao quadrado. AD ao quadrado, então fica 6 ao quadrado. 6 ao quadrado vale 36. Beleza? Vamos para mais uma questão? Então olha só. Segunda questão. Na segunda questão, ela diz assim, ó. Determine a área da região achurada da figura abaixo. Então, olha só. Ele te dá essa figura aqui e ele quer essa área aqui, ó. Essa área achurada, essa área pintada. Tá legal? Então, a minha solução, eu pensei da seguinte maneira. Eu pensei assim, olha só. Pensa junto comigo. Minha primeira ideia. Ela diz o seguinte. Vamos achar a área da quarta parte do círculo. Então, repara aqui, ó. Aqui o círculo, ele está dividido em 4 partes iguais. Eu quero achar essa quarta parte aqui, ó. Então, para achar essa quarta parte, o que eu posso pensar? Eu posso fazer a área do círculo e dividir isso por 4. Essa área aqui pintada, essa área aqui que eu quero achar, ela vai ser 1/4 da área do círculo. Tá legal? Então, fica assim, ó. A área será a área do círculo dividido por 4. Então tá aqui, ó. A área que eu quero, que eu tô chamando de área 1, tá legal? Essa área aqui, ó, chamando de área 1, é igual a área do círculo, que é πr ao quadrado, sendo que isso dividido por 4. Tá legal? Sendo que o raio ele dá. Ó, repara aqui, ó, que esse comprimento aqui, ó, vale 1 e vai do centro até a circunferência. Então isso daqui é raio. Então o raio vale 1. Então, substituindo isso na fórmula, então esse raio aqui, ó, eu vou substituí-lo por 1, tá legal? Então isso vai ficar π vezes 1 ao quadrado sobre 4. 1 ao quadrado é o mesmo que 1, então fica π vezes 1 dividido para 4. Π vezes 1 dá π, né? Então fica π dividido para 4, tá legal? Aí depois a minha segunda ideia. A minha segunda ideia eu pensei assim, ó. Repare que do setor circular para um ângulo de 45 graus será a metade de π sobre 4. Então, repara o seguinte, olha só. Para esse ângulo aqui de 90, isso aqui é 90 graus, né? Porque aqui eles são perpendiculares, beleza? Então, aqui é 90 graus. Para essa área aqui, a gente achou π sobre 4. Agora, se eu traçar vamos dizer aqui um raio, divide isso aqui no meio, esse ângulo de 45 ao meio. Então, vai ficar 45, 45, né? Então, para esse setor circular aqui, ó, de um ângulo de 45 graus, tem que ser a metade de π sobre 4. Foi comigo? Tranquilo? Então, vamos nessa. Então, aqui eu estou chamando de área 2. Esse pedacinho aqui, ó, área 2. Então, a área 2 é igual a π sobre 4 dividido para 2. Divisão de frações, né? Permaneço com a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Lembrando que esse 2 está sendo dividido por 1. Então, aqui, permanecendo com a primeira, π sobre 4,
multiplicado pelo inverso dessa, o que é 2 sobre 1, então fica 1 sobre 2. Então, π sobre 4 vezes 1 sobre 2. Multiplico em cima, multiplico embaixo, né? Multiplicação de frações. π vezes 1 dá π. 4 vezes 2 dá 8. Tá legal? Então, essa área aqui, ó, vale π sobre 8. Tá legal? Aí depois a minha terceira ideia. Minha terceira ideia ficou assim, ó. Ó, vamos achar a área do triângulo. Então, nessa figura aqui, ó, eu quero achar a área desse triângulo aqui, ó. Beleza? Então, raciocina comigo, olha só. Sabendo que o raio vale 1, então, daqui pra cá, ó, isso daqui também vale 1 porque é raio. E esse raio, ele é a hipotenusa nesse triângulo retângulo, concorda comigo? Porque aqui está o ângulo de 90, o lado oposto é a hipotenusa, né? E esse ângulo aqui é de 45. Aí aqui, ó, estou destacando esse triângulo, né? Então tá aqui, ó, triângulo retângulo, ângulo de 90, lado oposto é a hipotenusa, que vale 1, esse ângulo é de 45. Aí botei assim, ó, vamos achar o cateto. Eu quero achar esse cateto e esse cateto. Lembrando que esses dois catetos são catetos iguais, né? Porque para esses dois ângulos aqui, ó, a soma deles tem que dar 90, porque eles são complementares, sim? Como aqui é 45, então esse daqui também só pode ser 45. Então esse é um triângulo retângulo isósceles. E no triângulo retângulo isósceles, os catetos são iguais, tá legal? Então o valor que eu achar para um cateto vai ser o mesmo valor para o outro cateto, tá legal? Então vem comigo, olha só. Por razão trigonométrica, a gente sabe que seno de 45 é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então tá aqui, ó. Seno desse ângulo, seno do ângulo de 45. Cateto oposto é o cateto que está de frente, dividido pela hipotenusa. Então vamos lá. Seno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. É igual. Cateto oposto é o cateto que eu quero achar. Então aqui eu estou repetindo. Hipotenusa vale 1. Tá legal? Logo, o cateto oposto é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Né? Beleza. Então a gente consegue achar a área desse triângulo. Então tá aqui, ó. Cateto vale a raiz quadrada de 2 sobre 2. E esse cateto vale a raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora repara o seguinte, ó. Como aqui esse cateto é perpendicular a esse, porque forma um ângulo de 90, então aqui a gente pode considerar a altura equibase. E a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Então tá aqui, ó, área 3, que é a área do triângulo. Vai ser meio vezes a base vezes a altura. Então você vai ficar meio, tá aqui, ó, meio, que multiplica a base, que vale raiz quadrada de 2 sobre 2, vezes a altura. Então, vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, isso vai dar raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 vale 2. Então, posso cortar o 2 de cima com o 2 de baixo. Aí aqui vai ficar 1 sobre 4, né? Porque fica 2 vezes 2, dá 4. Então, a área desse triângulo retângulo aqui, ó, vale 1/4. Tá legal? Aí depois minha quarta ideia, ó, vamos achar a área achurada. Então, essa área aqui, ó, vai ser a área, ó, a área 2. Quem é a área 2? A área 2 é a área desse setor circular do ângulo de 45 menos a área 3. Quem é a área 3? A área 3 é a área do triângulo retângulo, que é a área desse triângulo aqui, ó. Então, fazendo a área desse setor de 45 graus menos a área desse triângulo, o que vai te sobrar vai ser a área, essa área aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó, vai ser essa área achurada, tá legal? Então vamos lá. Área 2, π sobre 8, menos área 3, 1/4. Bom, repare que eu tenho diferença de frações, tá? Frações com denominadores diferentes. Então, para resolver a diferença de frações, é necessário que esteja no mesmo denominador. Então, repare que 8 é múltiplo de 4. Então, eu vou pegar nessa fração aqui, ó, eu vou multiplicar numerador e denominador por 2, tá legal? Então, fica assim, ó, π sobre 8, eu estou repetindo, π sobre 8, menos, ó, 1 que multiplica 2 dá 2, e 4 que multiplica 2 dá 8. Agora sim, dá para fazer a diferença das frações. Como os denominadores são iguais, são chamados de frações homogêneas, né? Então, a gente vai repetir o denominador e subtrair os numeradores. Então, isso vai ficar π menos 2 sobre 8. Então, tá aí. Essa daqui é a resposta. Beleza, galera? Valeu. Um abraço.
e até a próxima.